Bom dia, boa tarde e boa noite, gente. Tudo certo com vocês? Então, meu nome é Celso Lucas, eu sou professor de ciências de vocês esse ano e eu estou aqui hoje na terceira aula. A gente já viu um pouco sobre o agronegócio, sobre sua importância, certo? E como ele funciona. Também a gente estudou um pouco sobre a agroecologia e a sua importância para a sustentabilidade e para o meio ambiente. E hoje a gente vai estudar um pouco sobre o reino das plantas, certo? Relembrando um pouco da aula passada, sempre quando vocês lembrarem agronegócio, relacionar agronegócio com capital, com lucro, com exploração, certo? E com coisas que a gente consegue consumir nos supermercados. Já o agroecológico são coisas que a gente consegue consumir em feiras, certo? E está sempre ligado à ideia de algo sustentável, pensando no meio ambiente, pensando no próximo e sem um foco total no lucro. Claro que o lucro é importante, mas a natureza também é tão importante quanto, certo? E é sempre importante a gente considerar as duas coisas. Primeiro, eu vou falar um pouco sobre as características gerais das plantas. As plantas são pluricelulares e eucariontas, certo? São autótrofas por fotossíntese, ou seja, elas possuem várias células e elas têm carioteca, têm núcleo. Elas produzem seu próprio alimento a partir da luz, ou seja, elas realizam fotossíntese. Elas utilizam a energia luminosa, que é proveniente do Sol, água e gás carbônico do meio ambiente para produzir sua própria energia. Elas produzem glicose e liberam gás carbônico, certo? As plantas são agrupadas em diferentes grupos de acordo com as características em comum. Aqui a gente tem uma árvore e a árvore possui raiz, sementes, caule, flor, folha e fruto, certo? São 6 características ao todo e a gente vai ver como cada característica dessa aqui surgiu e se desenvolveu. Em que grupo animal a gente pode encontrar essas características, certo? Vocês conhecem muitas árvores, como manga, goiaba, acerola, que dão diversos frutos, e outras que dão frutos que a gente não consegue consumir, como o pé de coração de negro, pinha e entre outros. São alimentos, são frutos também, só que a gente desses frutos a gente não consegue se alimentar. As sementes também são de grande importância. Várias sementes, semente de girassol, semente de gergelim, a gente se alimenta. E outras também. Alguns pássaros também se alimentam. A raiz sempre vai ser o que está embaixo da terra e o caule, o que está exposto. A gente vai possuir uma flor, como as rosas, por exemplo, e toda flor a gente vai ver que se transforma em fruto, certo? Mas nem todo fruto veio de uma flor, mas nem toda flor vira um fruto, certo? E as folhas também, que são muito importantes para nós seres humanos também. A gente consegue fazer chá de boldo, chá de hibisco, tudo isso é feito com folha. Estou falando isso para vocês perceberem a importância das árvores e das plantas no nosso dia a dia, que às vezes a gente não percebe, mas tudo isso aqui a gente utiliza em algum exemplo. Por exemplo, raiz. Batata doce é uma raiz, certo? Por exemplo, a gente se alimenta bastante de batata doce. E aqui um pouco do funcionamento de uma árvore. A árvore ela realiza fotossíntese, ela pega o dióxido de carbono, ou seja, o CO2 do meio ambiente e libera, certo? Libera na forma de oxigênio. Ela também realiza transpiração, ou seja, ela pega a água pelas raízes de baixo e coloca na parte de cima na forma de vapor de água. Também existe a respiração, que ela pega oxigênio e libera dióxido de carbono, certo? Então elas fazem os dois. Ela pela fotossíntese pega dióxido de carbono e libera oxigênio, e pela respiração pega oxigênio e libera dióxido de carbono. É claro que ela libera muito mais oxigênio do que ela consome, certo? Sempre importante ressaltar isso. Então as árvores são de extrema importância para a nossa vida, por conta de todas essas suas funções. Produzem oxigênio e realizam transpiração, diminuindo a temperatura ambiente. As plantas conquistaram quase todos os ambientes da superfície da Terra. As plantas conseguem sobreviver no gelo,
em ambientes extremamente aquáticos, em ambientes extremamente secos e desertos. Estão lá as plantas em todos os lugares, certo? Tem até uma planta que ressuscita, que é chamada planta da ressurreição. Depois você pesquisam aí. Agora vamos ver um pouco sobre as classificações das plantas, certo? As plantas vistas em conjunto, como nessa foto, elas parecem todas iguais. Mas como é que essas plantas aqui, que parecem à vista, parecem todas iguais, podem ser classificadas, certo? A gente tem plantas vasculares, que possuem vasculatura, e avasculares. As avasculares, o único exemplo são as briófitas. Já as vasculares, a gente tem sem sementes, que são as pteridófitas, as com sementes, que quando tem semente tem fruto, que são as angiospermas, consideradas mais evoluídas, e as com sementes sem fruto, que são as gimnospermas. Ou seja, as plantas estão divididas em 4 grupos: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Primeiro a gente vai falar um pouco sobre as briófitas, certo? Na palavra grego, brion significa músculo e phyton, planta. Os primeiros vegetais terrestres são plantas de pequeno porte, máximo 30 centímetros, certo? E elas vivem preferencialmente em locais úmidos e sombreados. Elas dependem da água para a reprodução e não têm vasos condutores. E a seiva, ela passa por difusão, ou seja, a água vai saindo de uma célula para outra. Elas não possuem flores, nem frutos e nem sementes. Os grandes exemplos são os musgos e as samambaias, que a gente pode ver aqui, certo? Os musgos e hepáticas, certo? Me desculpem, são exemplo de briófitas. Bom, todo mundo já viu bastante isso aqui. Tem muito em praia. Estes organismos, eles não possuem vasos condutores de seiva, nem estruturas rígidas de sustentação. Isso é justificado do seu pequeno porte. Assim, o transporte de substâncias se dá por difusão e ocorre de forma lenta. Para os musgos, tem-se as seguintes estruturas: os rizoides, cauloides e filoides, certo? Os rizoides são filamentos que fixam a planta no ambiente em que ela vive e absorvem a água e os sais minerais disponíveis nesse ambiente. Rizoide parecido com raiz, cauloide parecido com caule e filoide parecido com folha, certo? O cauloide são pequenos hastes de onde partem os filóides. E os filóides, estruturas clorofiladas, ou seja, com clorofila que fazem fotossíntese e capazes de fazer fotossíntese, certo? Aqui está um desenho mais esquematizado. A parte permanente da briófitas é o gametófito, essa aqui que sempre existe, certo? O esporófito, essa parte de cima, depende do último para sua nutrição, ou seja, o esporófito ela vai depender do gametófito. E não permanece por muito tempo. As briófitas dependem da água para a reprodução sexual, certo? Então, vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Aqui, o gametófito, que é a parte fixa, rizoide, cauloide, filoide, fixa nas briófitas. A gente tem uma haste, uma cápsula e os esporos. Esses esporos são soltos e eles entram em outra briófita ou na mesma briófita, certo? Agora eu vou mostrar um pouco sobre o ciclo de vida das briófitas. A gente tem aqui uma briófita gametófito, esporófito, pé, haste e cápsula. Na cápsula, realiza a meiose no interior da cápsula formando esporos, certo? Os esporos são eliminados da cápsula e ocorre a germinação. Na germinação, os enterozoides, que são as formas masculinas, entram dentro do arquegônio, que são os gametas femininos. E aqui existe a oosfera, que é dentro do arquegônio, que é a parte feminina.
e ocorre a fecundação por divisão mitótica, certo? A gente vai estudar isso mais detalhadamente no futuro. E forma um embrião. E assim é formada a nova briófita. Aqui mais detalhadamente sobre a reprodução das briófitas, a gente tem os esporos ao cair do solo podem originar plantas masculinas e femininas, que são os gametócitos. Na presença de água, a planta masculina libera os enterozoides podem encontrar a oosfera e também ocorre a fecundação, uma nova planta, o esporófito. É formada sobre a planta feminina, a fase assexuada das briófitas ocorre nos esporófitos. E agora a gente vai falar sobre o segundo grupo, que são os pteridófitas. Ptério significa feto e fíton planta. Planta que possui feto, certo? É uma planta vascular, tem um porte médio, é um pouco maior que as briófitas. Elas preferem viver em locais úmidos e sombreados, não possuem flores, frutos ou sementes, mas é o primeiro grupo a possuir raiz, caule e folhas. Os grandes exemplos são samambaias e avencas, certo? Aqui uma samambaia, certo? E aqui uma avenca. Essa avenca aqui é muito comum. É chamado de rizoma o tipo de caule semelhante a uma raiz que é a origem subterrânea ou localizado bem próximo ao solo, quase imperceptível com desenvolvimento horizontal. Mas em algumas pteridófitas, como xaxins, o caule é aéreo. Xaxim é a estrutura que as pessoas colocam em cima das casas. Certo? Eu vou mostrar já. Na fase de reprodução, a samambaia apresenta alguns pontos escuros na superfície, inferiores da folha, chamados de soros. Quando amadurecem, eles podem cair em solo úmido e germinar, dando início à fase sexuada do ciclo reprodutivo. Aqui é um ciclo de vida. Aqui está o ciclo de vida das pteridófitas, certo? Os esporos são liberados e ocorre a germinação. Existe o prótalo gametófito, que é dividido em oosfera, que é arquegônio, que é a parte feminina, e anterídeo, que forma os enterozoides, que é a parte masculina, para poder ocorrer a fecundação, formando o zigoto, que forma o gametófito, que forma o esporófito, que forma o esporângio, que é a estrutura que vai liberar os soros, os esporos, certo? E na reprodução das pteridófitas ocorre a liberação dos esporos por dentro dos soros. E se esses esporos caírem em um substrato adequado, os esporos vão germinar dando origem ao prótalo, que é o gametófito. No prótalo, ocorre a produção dos gametas femininos e masculinos e a união desses gametas origina o embrião. O desenvolvimento do embrião dá origem a uma nova planta, que é chamada de esporófito. Agora, nós vamos estudar um pouco mais sobre as gimnospermas, certo? Do grego gímenos significa nu e esperma semente. Elas são vasculares, plantas de grande porte e elas vivem preferencialmente em regiões de clima frio e temperado. Elas possuem raiz, caule, folhas, flores secas e sementes nuas, sem flores e frutos. O grande exemplo das gimnospermas são aracaras, pinheiros e sequoias. Estão presentes em ambientes frios. Aqui a famosa árvore natalina, né? Que são os pinheiros. Essa aqui é uma foto da região do Brasil. As gimnospermas possuem raízes, caule e folhas. Possuem também ramos reprodutivos com folhas modificadas chamadas de estróbilos.
Em muitas gimnospermas, como os pinheiros e as sequoias, os estróbilos são bem desenvolvidos e conhecidos como os cones, o que lhes confere a classificação de grupos de coníferas. Aqui está um estróbilo masculino de grande pólen e aqui o estróbilo feminino do pinho, da espécie Pinus sp. O ciclo reprodutivo das gimnospermas, certo? Elas têm as folhas e as flores masculinas e flores femininas, certo? Tem um cone masculino e um feminino. O cone masculino dá o pólen e o feminino tem uma esfera aqui dentro. O grão de pólen ele vai fecundar a esfera feminina, vai entrar aqui no tubo polínico, vai formar o zigoto, forma escamas, semente, até ocorrer a nova germinação, se virar uma planta e depois uma árvore, certo? Aqui um resuminho da reprodução. Os grãos de pólen produzidos pelos estróbilos masculinos chegam até os estróbilos femininos transportados pelo vento. Com a fecundação, ocorre a formação das sementes. A semente, ao cair do solo, pode germinar. Ocorrendo a germinação, uma nova planta é originada, certo? Agora vamos estudar a última e a mais importante, que são as angiospermas. Ângio quer dizer uma esperma-semente, ou seja, ela guarda sua semente. São plantas de diverso tamanho e ampla distribuição geográfica. Elas são vasculares, não dependem de água para a reprodução. Possuem raiz, caule, folhas, sementes, flores e frutos. Podem ser herbáceas, arbustivas ou arbóreas. Os exemplos como trigo, cafeiro, ipê, tudo que tiver fruto é uma angiosperma, certo? Aqui, ó, pé de caju, laranja, milho, flores, como as rosas. As angiospermas, elas produzem raiz, caule, folha, flor, semente e fruto. Considerando essas estruturas, perceba que, em relação às gimnospermas, as angiospermas apresentam duas novidades, as flores e os frutos. As flores podem ser vistosas tanto pelo colorido quanto pela forma. Muitas vezes também exalam odor agradável e produzem um líquido açucarado, o néctar, que serve de alimento para as abelhas e os outros animais. Aqui está um esquema simplificado da reprodução das angiospermas. Existe o grão de pólen, o tubo polínico, certo? O grão de pólen vai ser a parte masculina e o tubo polínico a parte feminina. Tem um ovário, uma esfera, e aí é fecundado também formando zigoto, forma geralmente um fruto, que dentro tem uma semente, e a semente, se for plantada, segue o mesmo ciclo. Aqui um resumo sobre a reprodução. A gente tem a polinização, que ocorre com vento, insetos, aves e morcegos, que transportam um grão de pólen de uma flor a outra, ou da parte masculina para a parte feminina da mesma flor. A formação do tubo polínico possibilita que o gameta masculino encontre um gameta feminino. A fecundação é a união da oosfera gameta feminino com o núcleo espermático, que é o gameta masculino. A formação de frutos, a união dos gametas masculinos e femininos, origina as sementes. O ovário da flor desenvolve-se formando o fruto. A dispersão das sementes, os frutos podem, por exemplo, ser comidos por animais e as sementes podem ser eliminadas juntamente com as fezes em outros locais, dando uma ampla distribuição às gimnospermas, às angiospermas. E a dispersão das sementes. Os frutos podem, por exemplo, ser comidos por animais e as sementes podem ser eliminadas juntamente com as fezes em outros locais. A germinação das sementes, a maioria dos frutos maduros desprende da planta e libera as sementes, e essas caem no solo e podem germinar, dando origem a uma nova planta. Agora um pouco de curiosidade. As plantas carnívoras são fruto da evolução de certas espécies que buscam uma forma de sobreviver nos solos pobres em nutrientes orgânicos. Essas plantas passaram a retirar do ambiente o complemento alimentar que a terra fornecia antes.
As primeiras plantas carnívoras que surgiram na Terra desenvolveram métodos para aprisionar e digerir animais e assim utilizar suas proteínas ricas em nitrogênio como fonte de nutrientes. Estima-se que isso tenha ocorrido há cerca de 65 milhões de anos, na época dos dinossauros. E as sequoias são as plantas mais altas do mundo, chegam a medir mais de 120 metros de altura e podem viver mais de 4.000 anos. São os seres vivos mais pesados do mundo, pesando até 6.000 toneladas, certo? Também existem samambaias gigantes. Há 290 milhões de anos, samambaias gigantes dominaram a paisagem, onde hoje é o Tocantins, por exemplo. Possuem um caule de até 1 metro de diâmetro e 15 metros de altura. A gente vai ver agora uma animação curtinha sobre a importância das plantas e a esperança, certo? Eu vou parando e comentando aqui com vocês. Essa pessoa tem muito sonho de voar.
isso que a gente sempre é importante a gente ter esperança, né? Como vocês viram aí no vídeo, essa boneca, ela utilizava plantas, né? Aqui nas asas, para poder voar, certo? Sempre é importante nós termos esperança e trabalharmos para isso, né? Nos dedicarmos na vida e termos bastante esperança que as coisas vão dar certo, né? Obrigado, gente, e até a próxima.